Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia, Feliz Natal para você, para todos os seus, que você tenha tido uma noite de Natal extremamente agradável ao lado da sua família, desfrutando desse momento em que a harmonia e o amor precisam ser preponderantes. Espero que você tenha tido uma noite de fartura, se não somente na mesa, mas principalmente no coração, nos sentimentos. E se não teve tanta fartura assim na mesa, saiba que é importante também ter fartura no coração. Feliz Natal para todos vocês, que vocês tenham um domingo abençoado. Mas olha, eu quero falar sobre um negócio muito bacana. Olha, hoje é dia 25 e é bem cedinho. Eu tô gravando esse vídeo na madrugada. Fiz questão, tava até com muito sono e falei assim: não, eu preciso gravar. Sabe por quê? Porque a gente se sente às vezes até mais rejuvenescido quando a gente vê os movimentos do Vasco no mercado. A gente vê aí o Grêmio trazendo o Luizito Soares, a gente vê o Bahia trazendo o Everaldo, que é um excelente centroavante que estava no Japão, os clubes se movimentando. E o Vasco, que era há uma semana atrás, 2 semanas atrás, bombardeado inclusive pela sua própria torcida. Ah, de que não tem movimento, de que tá tudo errado, de que não dá, de que não pode. Gente, olha, eu vou ler aqui uma frase que me foi dita por uma pessoa do Vasco, que eu concordo plenamente. E isso, alguém que está ali metido no dia a dia. Posso afirmar, disse essa pessoa para mim, nunca na história desse clube foram feitas tantas propostas, procuras por atletas e negociações. Fim. E olha, eu tenho que concordar, porque me enche de esperança, me enche de alegria, me enche de satisfação ver o Vasco agindo tanto assim no mercado. Ontem, dia 24, estava eu buscando informações a respeito de jogadores novos que estão aí. A gente já citou aqui há muito tempo. Aliás, é outra satisfação. Deixa eu também puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha, porque a gente está aqui nessa luta há muitos dias, e buscando sempre as informações. Então, por exemplo, quando o De Luca é apresentado, eu fico feliz, porque o canal Atenção Vascaínos deu de primeira. Quando a gente fala de Lucas Piton, eu me lembro do dia 29 de novembro, quando a gente fez uma live aqui no canal, e foi claro quando eu disse: o Vasco tem interesse em Lucas Piton, fez sondagem pelo Lucas Piton. E quando o Piton é contratado como está sendo, a gente fica muito feliz, fica muito satisfeito. Quando eu busco as informações, ligando para os clubes, ligando para empresários, ligando para jornalistas das localidades, das cidades, enfim, e consigo trazer aqui o depoimento. Às vezes, colegas citam alguns jogadores, mas eu sou muito assim. Não é que eu não acredite, mas eu quero ter a minha fonte. Quantas pessoas não me ligam e dizem assim: olha, o Vasco está contratando fulano. E eu digo: ótimo, deixa eu dar uma apurada. Não, pode dar aí. Eu falei: não, eu tenho que ter, pelo menos, pelo bom jornalismo, 2 a 3 checagens para ter a certeza do negócio. Então, muita gente cita outros jogadores que, pelo fato de eu não ter informação, eu prefiro não citar. Prefiro realmente não citar. Quando eu não estou sabendo da história, eu procuro não me meter na história, porque não me sinto hábil para poder dar uma opinião sobre algo em que eu não me meti. Eu não tive oportunidade de me meter. Assim, eu aprendi a fazer jornalismo. Porque não adianta você surfar na onda dos outros. Não é justo, é errado e, acima de tudo, é desleal com a sua profissão. Eu sou assim. E eu não surfo na onda dos outros. Eu respeito todos os profissionais, busco a informação, troco muita figurinha, mas eu vou em cima daquilo que eu vejo, em cima daquilo que eu tento. Então, quando eu vejo a situação do Lucas Piton, eu fico muito feliz. E ontem surgiu mais um nome que a gente fala aqui há muito tempo. Desde Kehler e Marcelo Groi, a gente já vem citando aqui que são 4 goleiros que o Vasco tem interesse.
Kehler, Marcelo Groi, Ivan e Léo Jardim. E eu estava falando de satisfação, por quê? Porque além dessa questão da gente buscar a informação, dia 24, a gente está correndo atrás da notícia. O Vasco não para, o Vasco está buscando jogadores, o Vasco está investindo, fazendo muitas propostas, como acabei de ler a mensagem de um dirigente do Vasco. E é claro que isso é motivo de muita satisfação. Que coisa bacana, que coisa legal, que concretização de um sonho. Da gente ver o Vasco investindo 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, fazendo propostas a jogadores, montando a sua equipe. Não tá legal? O Vasco contratou um zagueiro, que foi o Léo, contrata um lateral esquerdo, que é o Piton, monta uma dupla de ataque com Luca Orejano e Pedro Raul. Orejano é um jogador muito especial, muito diferenciado, sim. E a gente tem que valorizar, porque se ele vai para outro clube, tá todo mundo dizendo, pô, é um jogadoraço. É um jogadoraço que o Vasco contratou. Vamos parar de depreciar os nossos produtos. Vamos parar de comparar com jogadores que não rendem há muito tempo. O Orelhano não é o Peck. Não é. O Peck vai ser um bom jogador, vai ser um jogador interessante. Mas o Orejano é um jogador muito melhor do que o Gabriel Peck, muito mais formado. Que história é essa, gente? Vamos parar de depreciar. Tudo que vem pro Vasco é ruim. Tudo que vem pro Vasco não presta. Tudo que vem pro Vasco tem um defeito. Sabe que coisa implicante, que coisa difícil, galera. Vamos ser felizes. O Luca Orejano está entre os 25 melhores jogadores do futebol argentino. Ele pode dar errado no Brasil? Pode. Como pode o Luizito Soares dar errado no Grêmio? Pode. Quem garante que o Luizito em final de carreira vai jogar pra burro aqui no Brasil? Não vai, cara. Cascata, mentira. Não tem como você garantir, ah não, mas ele é um grande jogador. Tá, é um grande jogador que é quase um ex-jogador em atividade, modéstia à parte. Então eu vejo o Vasco se movimentando e fico muito feliz. Fico. O Vasco está seguindo um planejamento, seguindo um orçamento, seguindo um caminho. E isso traz muita satisfação. Imagina, dia 24, estava eu ontem trocando mensagem, pessoas até aqui em casa dizendo, Flávio, larga esse celular. Não dá. E aí o que eu fiz? A situação do Ivan, a gente ouve, vamos correndo atrás. Eu já sabia que o Ivan tinha sido oferecido. Ivan, na verdade, é um goleiro que saiu da Ponte Preta, foi, para muitos, por uma má gestão de carreira para o Corinthians, porque o seu empresário, o Fernando Garcia, é corintiano, e aí botou ele lá, só que foi um erro, porque o Ivan ficou na reserva do Cássio, não jogou. E aí o Corinthians faz o negócio com o Yuri Alberto, e traz o Yuri Alberto e empresta o Ivan para o Zenit. E o Ivan não joga a Liga Russa. Ele não é titular no Zenit. E essa é uma preocupação que eu tenho. Porque ele joga a Copa da Rússia, até vem jogando bem, jogou até agora final de novembro. Mas jogou 5, 6 partidas na temporada. É muito pouco para um goleiro. Eu discuto se o Ivan é o melhor desses 4. Eu não acho. Eu acho que o melhor é o Kehler, ali ligadinho com o Marcelo Groi. Acho que o Léo Jardim é muito bom goleiro, mas é um goleiro também jovem, de uma certa inexperiência. Jogar no Vasco é muito difícil. Então eu vejo o Ivan como dos 4, talvez, a maior dúvida. Porque essa história de só jogar as Copas, não jogar os campeonatos todos, quem é bom joga tudo. Quem é bom impressiona o treinador e vai com tudo. Mas a par dessa situação do Ivan, é claro que é uma satisfação você viu o Vasco se movimentando para trazer um goleiro que sim, pode não estar num grande momento, ser uma dúvida, mas é um grande goleiro. É um goleiro que foi muito cobiçado. É um goleiro que sempre foi falado, categoria de base da seleção, sempre foi. E acho que isso a gente precisa valorizar. E aí eu vejo no noticiário, até anotei aqui, o Vasco querendo contratar um zagueiro, Manuel Capasso. Entrei em contato novamente com meus contatos na Argentina e falei com vários companheiros de Tucumã que cobrem o Atlético Nacional de Tucumã, que é um clube que faz campeonatos bons na Argentina, é um clube pequeno, é verdade. Mas aí eu fui ver o Manuel Capasso, ele fez parte da defesa, terceira colocada como melhor defesa do campeonato. Zagueiro jovem, alto, vi seus melhores momentos, não o conheço. Procurei ver de amigos que analisam o futebol argentino. O Lúcio, que falou conosco na última sexta-feira no Avenils, lá no Atenção Vascaínos, disse, cara, isso é um baita de um zagueiro. Mas aí eu fui. E vou me furtar aqui, vou colocar o áudio para vocês
de um jornalista que eu conheço, que trabalhou em Buenos Aires e hoje está ligando direto ao Tucumã, o Corte Rodrigues, que me deu um depoimento. Eu vou botar aqui no áudio para vocês, talvez fique um pouquinho mais baixo, mas eu vou traduzir depois, porque eu perguntei, eu não conheço, Corte, o jogador. Quem é o Manuel Capasso? É bom jogador, é um jogador que pode nos ajudar? E ele me deu detalhes aqui de que, na verdade, estão faltando números, porque no início o Tucumã tinha pedido 2,5 milhões de dólares por 100% do jogador. O Tucumã é um clube pequeno, precisa de dinheiro, é claro, não pede alto pelos seus jogadores, como, por exemplo, o Tajeres está pedindo pelo Diego Valois 9 milhões. O zagueiro é um zagueiro bom, um zagueiro promissor, dos melhores zagueiros do futebol argentino, que é uma escola que forma grandes zagueiros, mas pede 2,5 milhões. E aí o Vasco já acertou com o jogador, porque é claro, para o jogador é um sonho vir jogar no Brasil, ganhar bem melhor. Jogadores na Argentina ganham pouco, jogadores no Uruguai ganham pouco, isso seduz demais. E o jogador e os agentes forçando uma barra, e o Vasco está, a princípio, dando 2 milhões de dólares por 80%. Me disse aqui o Corcho, o jogador quer ir, falou até com o irmão do jogador, que disse, olha, faltam só os papéis. Então a tendência realmente é que o Manuel Capasso seja jogador do Vasco. E aí eu perguntei a ele, pedi, ô Corte, você pode me dar um áudio, mesmo em espanhol, traduzo para o meu público, de quem é o Manuel Capasso? E a gente vai ouvir aqui. Se tiver baixo, eu vou traduzir para vocês, mas acho que dá para ouvir. Vamos lá, vou ouvir aqui o Corte Rodrigues, jornalista que vai falar sobre o Manuel Capasso. Estou trazendo aqui numa corda, fazendo um pouquinho de noticiário também para vocês, para acordar bem nesse dia 25, porque o Vasco está agitado, tá legal, tá gostoso. Fala aí, Corte. Querido Flavio, hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que este muchacho es un jugador relativamente joven, tiene 1,88 m de estatura, es marcador central, jugó de 6, o sea, de marcador central izquierdo, cubre bien también la lateral izquierdo, más allá de jugar de central a veces, casi siempre a veces cubre el lateral izquierdo como volante, no volante no, sino marcador lateral izquierdo, y tiene buen cabezazo, va bien arriba, maneja bien la pelota, fue figura con Bianchi en la saga central, o sea, él y Bianchi, Bruno Bianchi, el que juega de marcador central número 2 en Atlético Tucumán, es Bianchi, y el 6 es Capasso. Y la verdad que anduvo bien, muy bien, sobre todo con los equipos denominados grandes de la Argentina, que tienen ese extra, ese plus extra, de tener grandes variantes, de poner uno y como que no se nota, y de que cada jugador es figura, entonces no le temió nada, fue, marcó, peleó, jugó sucio cuando tuvo que jugar sucio, jugó limpio cuando tuvo que jugar limpio. Hablo del juego brusco o del juego del fair play, ¿no? Y la verdad que anduvo muy bien, y eso creo que se ganó el elogio de la prensa de Argentina, y obviamente la de Tucumán, que lo respeta por eso, ¿no? Acá no hay nada que reprocharle, se portó siempre muy bien, un caballero. Bom, é isso. É um jogador que demonstrou jogar bem jogo brusco, ou jogo de fair play, né? O jogo para valer. Jogou contra grandes equipes argentinas e que nunca se temeu. É um jogador que joga pelo lado direito e pelo lado esquerdo, até mais pelo lado esquerdo, mas também joga como central. É um jogador que com a bola nos pés sabe jogar futebol e é muito bom pelo alto, um zagueiro muito alto. Enfim, e eu queria comentar isso com vocês porque me senti assim entusiasmado, porque comecei a ver o Vasco fazendo movimento de mercado no dia 24, sabe? Fazendo propostas, mandando propostas e ofícios. Eu já falei isso aqui algumas vezes, até lá no canal Atenção Vascaínos. O Vasco tem mais de 20 propostas espalhadas por aí. O Vasco está atrás do Zanocelo, que é um volante que veio da Ferroviária de Araraquara para o Santos, mas é uma situação difícil, porque o Santos pede muito, 6 milhões de euros. O Vasco está atrás de um lateral esquerdo também, lateral direito, perdão. Está tentando o Igor Silva do Lorient, mas é também um preço caro, a princípio entre 3 e 4 milhões de euros, mas vai se precisar, vai ter que se fazer um investimento. Agora, o mais legal, até porque o Acorda Vascaíno não é um canal, não é uma coluna de informação, até a gente pode dar, acabei de dar um depoimento aqui bacana de um jornalista, eu quero falar da satisfação de ver isso acontecendo, sabe, da alegria de ver isso acontecendo. Caramba, que coisa, que legal, cara. O Vasco correndo atrás de jogadores, contratando, comprando. Diferente da grande maioria, o Vasco comprando. O Vasco, se comprar, tiver o Ivan, vai comprar o Ivan. O Vasco vai comprar o Campasso. Todos esses jogadores, o Capasso, todos esses jogadores estão vindo pro Vasco definitivo.
Nada de empréstimo. Então eu acho que isso é da gente, assim, se encher de esperança. Rezar para que tudo isso vá bem, que o Vasco ganhe dinheiro, que as coisas possam andar bem, pra gente formar um time bacana. Sabe, a gente tem aí, vamos lá, o Ivan, acho que vai precisar de outro zagueiro. Não sei se o Vasco está abrindo mão do Kehler, que é uma novela, não é fácil. Mas outro dia até vi um post do Kehler, que tava lá, o Zé Gabriel, ex-parceiro dele do Inter, que tá no Vasco, colocou lá um trenzinho, uma cruz de maltazinha e um vem. Não sei. Eu sei que é o goleiro de predileção do Paulo Brax, que quer realmente o Kehler. Mas é uma negociação difícil, que pro Inter liberar tem que querer. E a princípio o Inter não quer, mas acho que o Vasco tem que trazer 2 goleiros. Eu não acho que só, digamos, o Ivan, o Halls e o Alexander sejam o suficientes. Precisa trazer mais um goleiro. Imagina só trazer o Ivan e o Kehler, porra, seria formidável, seria fantástico. Como eu disse, ontem eu liguei pro Fernando Garcia, que é o empresário do Ivan, e ele me disse, olha, não tem nada para falar nesse momento, só te desejar Feliz Natal, foi até irônico, mas tudo bem. Mas a gente vai correr atrás hoje, cara. É dia de folga, mas não tem jeito. A gente vai correr atrás, isso pra mim, cara, é uma alegria, sabe? De ver o Vasco se movimentando, de o Vasco correndo atrás de jogador, tentando trazer, já contratou aí Piton, Léo, Pedro Raul, Orejano, indo à Argentina se movimentar para poder contratar o cara direto. Olha, eu fico muito feliz, porque eu falei sempre isso aqui, acho que o Vasco precisava de um choque de ordem, e eu acho que a SAF veio exatamente para isso, para dar esse choque de ordem. E eu reitero, é o remédio? É a cura? Não, mas é alguma coisa que o Vasco está tomando e que pode vir a curar definitivamente, que é claro, os resultados são fundamentais. Mas só onde a gente vai ver essa movimentação, e é engraçado como é que as coisas vão caindo, né? As pessoas chamam o Paulo Brax de Paulo Tartaruga Brax. É, gente, jura? Ou ele não tem um modelo bravateiro que a gente está acostumado, de ficar toda hora indo para a mídia falando, acontecendo? Ah, ele é o arrogante da entrevista coletiva, ou ele não é o bravateiro? Vamos pensar um pouquinho, vamos dar tempo ao tempo, confiar nas pessoas, entender as pessoas. Há um planejamento, há um estudo feito. Ah, mas o campeonato vai começar quando? Hoje é dia 25, cara. Faltam 6 dias, faltam 20 dias para começar um campeonato carioca que nem a gente quer que jogue. Né? A gente vai jogar as 3 primeiras rodadas com um time misto, porque a gente vai jogar nos Estados Unidos no dia 17, que também, se for, deu, não deu, cara. Não é também para ficar desesperado, não. Eu acho que as coisas têm que ser, assim, mais calmas. Sim, mais calmas. Não dá para entrar na pilha da galera, do torcedor em geral, porque senão, cara, o barco vira. Respeito o torcedor muito, acho que o torcedor do Vasco é um angustiado, mas ele também tem que parar com esse rótulo. Ele tá angustiado, gente, mas tem que mudar. Tem que aprender de que a coisa vai mudar, gente, que a coisa tá mudando. É óbvio que tá mudando. O movimento que o Vasco está fazendo no mercado, até ontem eram 43 milhões de investimento e vai ser mais. Porque o Vasco vai contratar 1 a 2 goleiros, o Vasco vai contratar lateral direito, o Vasco vai contratar zagueiro, o Vasco vai contratar jogador de meio de campo, vai ser muito mais. É bem capaz do Vasco gastar mais de 100 milhões em investimentos, o que é muito, mas muito legal, cara. É um tesão isso. De ver o nosso Vasco pobre, falido, morto. Sabe? Que bom que a SAF foi aprovada. Que ótimo. Ótimo. E que os gringos ganhem muito dinheiro. Eu quero mais que esses caras fiquem milionários com o Vasco. E que eles reinvistam e que eles façam a coisa andar. Pra gente ter times competitivos, pra gente poder ir na Argentina comprar jogador, pra gente ir no Uruguai contratar jogador, pra gente ir lá na Rússia trazer jogador, a gente ir no Corinthians pegar um jogador deles. Um dia a gente vai entrar lá no Flamengo, vamos roubar um jogador deles. Ou então numa disputa com eles e pegar o jogador, porque o cara vai dizer, não, eu quero jogar no Vasco, cara. Pô, com essa torcida maravilhosa aí, com essa força, com esse time competitivo, eu quero jogar no Vasco. Quantos jogadores que tiveram oportunidade de vir jogar no Vasco foram pro Bragantino? Preferiram o América Mineiro. Preferiram o Atlético do Paraná. Né? A gente perdeu o protagonismo, cara, completamente. E quando eu vejo o Vasco fazer esses movimentos, me dá uma felicidade profunda. Porque não há dúvida de que a Sociedade Anônima do Futebol dá ao Vasco, nesse momento, uma esperança ao seu torcedor gigantesca.
Porque o time em campo é outra coisa, galera. É um outro negócio. Aí é com o Barbieri, que também me traz muita credibilidade, junto com o Abel, de um trabalho sério, de um trabalho arrumado, de um time competitivo. Ah, ganhou do Porto Real. Beleza, ninguém é Porto Real, concordo. Mas você vê a atitude em campo, a forma de jogar, os gols com 6, 7 caras pisando na área, marcação saída de bola, marcação pressão, pressionando o adversário, transição rápida. Caramba, há quantos anos a gente não vê isso? Tomara que dê certo. E olha que jogando com um time, com o Nenê sendo protagonista com 40 anos e tudo mais, de repente com esses reforços, trazendo um Morejano, junto com o Pedro Raul, consegue trazer o Valois, traz um meia bom que vai substituir o Nenê, o Franco Fagundes, por exemplo. Você tem a possibilidade de ter um volante bom, traz um volante legal, um volante pesado para jogar ali. O Capasso na zaga, junto com o Léo. Dá pra formar um time competitivo, um time bom, cara. Imagina, Ivan, Igor Silva, Capasso, Léo e Piton. Meio de campo. Vamos lá, que o Vasco traga o Zanocelo. Zanocelo, Marlon Gomes, Franco Fagundes, Orejano, Pedro Raul e Diego Valois. É um time completamente novo. Do goleiro ao ponto esquerda, tirando o Marlon Gomes. Que a gente não vai contar mais com o Andrei. Mas aí você vai ter outras opções. Você vai ter o De Luca, que é um jogador novo, que a gente tem que acreditar. O Vasco tem que trazer outros jogadores jovens. Sim, a gente tem que apostar na molecada, jovens, para poder estar ali ajudando. Você vai ter ainda Figueiredo, Peck, Ignaldo, vai ter Eric Marcos, tem ali na zaga o Anderson Conceição, tem o Zé Vitor. Por que não acreditar, cara? Por que não achar que esse time ainda moldado, traz mais um lateral, ou então o Paulinho desembesta jogar bem? Vamos ver. De repente o menino com 17 anos vai, sei lá, ué. Você tem boa formação, você tem um bom time começando a ser moldado, começando a ser montado, que precisa de jogo, que precisa aparecer, mas acima de tudo nos traz uma enorme esperança. E eu acho que esse dia 25 de dezembro, dia de Natal, o maior presente que a gente pode estar recebendo do Vasco não é um nome. Que eu volto a dizer, esquece esse negócio de nome, torcedor. O nome não ganha jogo no futebol há muito tempo. O que a gente precisa é de boa observação, bom time de scout, saber quem são os jogadores, saber quais os melhores, saber quais são as melhores informações do jogador A, do jogador B, do jogador C. Tudo isso precisa sim ser colocado no papel. E aí a gente tem um time competitivo. Então o grande presente é o Vasco tá tomando a iniciativa. Esse para mim é o grande presente, é o Vasco estar no mercado, é o Vasco estar nessa festa de novo, a gente brincar disso. A gente também quer brincar de comprar jogador e não ficar olhando os outros com inveja. Ah, o Grêmio contratou o Luizito Soares, tudo bem, veio pelo salário. O Vasco contratou o Pedro Raul, vou bater no peito, sim. Vou ter orgulho, eu vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quem é melhor do que o Pedro Raul para fazer gol no Brasil? Só o Germancano. Né? Pô, o Vasco trouxe o Lucas Orellano. Ah, mas quem é o Lucas Orellano? Um jogador que o Flamengo e o Palmeiras também quiseram. Pega aí os jornais. Ah, não vou sentir orgulho. É o De Luca. Por que o Mano Menezes no Inter queria? Durante o ano todo queria contratar um jogador. Será que é tão ruim assim? Será que é o torcedor do Bahia também, que pega uma má vontade danada? Vocês viram sexta-feira. A gente trouxe um repórter do meutimão.com.br, sentou o pau no Lucas Piton, me pareceu ali meio uma dorzinha de cotovelo. Por quê? Porque o torcedor ele é passional, cara. Então, se também for dar 100% de crédito para isso, na boa, não tô desacreditando, não. O torcedor também não é sublime, assim, top dos tops para dizer, não, esse jogador é ruim, esse jogador é bom. Não, a gente tem que confiar nas pessoas que trabalham com isso diariamente. O torcedor é muito passional, a gente é muito passional. Se a gente for dizer, esse jogador saiu de lá aplaudido, esse jogador saiu de lá vaiado. Cara, você não faz futebol, eu já falei isso aqui, o gestor não pode se fiar por isso. Ele não pode abraçar essa causa, senão ele tá morto. E eu acho que tá certo. O que disse o Paulo Brax, a cada dia eu confirmo mais, o Vasco não é Big Brother. Por pior que seja para mim, por pior que seja para os jornalistas no dia a dia, não dá para ficar expondo tudo. Não dá para ficar, porque tem muito jogador que não vem às vezes por causa dessa exposição. E nós não temos culpa não. A gente divulga porque é o nosso trabalho, a gente corre atrás. Eles escondem e a gente busca, né, um caminho para descobrir. Agora, chamar o cara de tartaruga, chamar o movimento lento, chamar que o Vasco está fora, não, peraí, cara.
Tá aí o Vasco, cara. Tá aí o Vasco, gente. Se movimentando, tentando montar um time, investindo, contratando jogadores grandes, buscando jogadores de destaque no futebol sul-americano. E vamos valorizar, cara. Ah, o Capasso. Quem é Capasso? Se vai pro Flamengo, porra, o Capasso. Se vai pro Grêmio, porra, é o Capasso. Por que aqui pro Vasco não é? Por que o Luco Orejano, pô, mas esse cara é igual o Peck? Porra, para com isso, galera. Para de jogar pedra no que é nosso. Por que ele é igual o Gabriel Peck? Pode ser fisicamente, mas jogando não acho. É muito mais jogador, muito mais decisivo, muito mais fazedor de gols. Quem viu o News de sexta-feira, o jornalista argentino, o brasileiro que faz o futebol argentino para a ESPN, o Lúcio, falou para nós. Jogador decisivo, cara. Jogador decisivo, jogador que bota na cara do gol, não é fazedor de gol, mas jogador que bota na cara do gol, vai para dentro. Acostumado a jogar contra o River no domingo em Monumental de Nunes, depois pega em casa, na casa do Vélez, o Boca, depois vai a Avejaneda pegar o Independente. Tá acostumado a tomar tapa na cara e porrada. Grande reforço, grandíssimo reforço. Da mesma forma, se vier o zagueiro argentino, eu sou fã do futebol argentino. Eu acho que qualquer jogador de futebol argentino que vem de um grande clube, um Independente, um Vélez Sarsfield, um Racing, um Rosário, um River, um Boca, tá bem. Aí eu vejo, tudo bem, Atlético Tucumã, fui buscar um depoimento e fui ver a terceira defesa menos vazada do campeonato argentino, do Atlético Tucumã, comandada por esse rapaz, Manuel Capasso, jovem. O que é isso? Scout, olho, alguém que foi ver e gostou. Vamos acreditar nos processos. É isso aí, processo é isso, galera. Alguém foi lá, viu, observou, já deve estar observando esse cara, ó. Eles fazem isso com a gente. Estão observando o Andrei aqui há 5, 6, 7 anos. Quem sabe a gente já não está há mais de ano observando esses caras. Lembra do Franco Fagundes, que eu dei informação de que o empresário dele falou, recebi aqui em maio um scout do Vasco, o Vitor, um gordinho de óculos, eu falei esse mesmo. Aí depois em outubro veio aqui o Sebastião, o alemão. Então os caras estão olhando o jogador há muito tempo, isso é trabalho, isso é uma coisa que o Vasco não fazia. E a gente tem que dar uma mão palmatória. Para de dar murro em ponta de faca, galera. O Vasco mudou, o Vasco está mudando. O Vasco está contratando bons jogadores, o Vasco está batalhando no mercado. A 777 está cumprindo aquilo que prometeu. Está botando dinheiro no caixa. Está fazendo o clube girar. Tá fazendo. Ah, tem dívida lá do Transferband e tal. Vai pagar. Vai pagar. Às vezes tem umas notícias que surgem. Ontem surgiu uma notícia lá dos empresários do Escudeiro. Nada a ver. O negócio que, pô, vai ser pago, galera. Mas tudo bem. Quem vai dar notícia deu zero problema. Mas vamos acreditar um pouquinho mais? Vamos achar que a coisa pode andar? Que a coisa pode prosperar? Que a gente pode ter um time competitivo, um time com reforços? Que não tem tartaruga na gestão do Vasco, que não tenha responsabilidade, tenha planejamento, tenha esperteza para negociar, tem tempo, tem timing para tudo isso. E a gente, já falei isso aqui a vocês, eu falo há 20 dias, acostumem-se com a operação, agora é diferente. Não é bravata, não é ficar toda hora vindo a público dizendo, não, nós estamos vendo o jogador tal, o jogador... Não, é o sigilo, o negócio tem que ter sigilo. E eu acho isso perfeito. Tanto é que as coisas estão andando. Mas é isso, pega um avião, vai a São Paulo conversar com os caras do Piton, pega um avião, vai a Buenos Aires apertar a mão do Orejano. É isso, cara, participar, tá ali junto, tá abraçado, tá amarrado. Parabéns ao Vasco, parabéns ao departamento de futebol da Vasco SAF. Estão agindo, estão correndo atrás, querendo fazer um bom time e a gente está aqui para apoiar isso, que é o que a gente sempre quis. Cobrar diariamente. Mando mensagem para todos os dirigentes ligados ao Vasco, mas principalmente o Paulo Brax, todo santo dia, para saber das informações, saber daquilo que está acontecendo. E fico muito feliz. No dia 25 de dezembro, estar aqui fazendo essa coluna bem cedo para você, esperando que você tenha passado uma grande noite de Natal, dizendo da minha enorme alegria, da minha enorme satisfação de ter passado boa parte da noite da minha véspera de Natal, tentando falar com o Fernando Garcia, procurando companheiros de Tucumã para saber do Capasso, buscando contato com outros empresários, tentando saber do presidente do Tajeres como é que está a situação do Valois, buscando através do Marcelo Monteiro, irmão do Paulo Monteiro, que são empresários ligados ao Franco Fagundes, meia do Nacional de Montevidéu, e aí, ligando para o empresário do Léo Jardim para saber se teve algum contato, com o Bruno Junqueira, empresário do Marcelo Groi. É isso, gente. Isso dá muita satisfação. Saudade de fazer isso. Saudade de buscar isso. Saudade de dar essa informação para você. Ávido. Hoje eu vou para um almoço, lá na casa do meu genro, vamos lá almoçar, mas vou estar ligado.
qualquer coisa entro de lá, faço um vídeo rápido, mas aqui é notícia, cara. Porque essa satisfação a gente quer ter. A gente poder dar boas notícias ao torcedor e as coisas estão esquentando e as coisas estão acontecendo. Desfrute do dia de hoje e desfrute daquilo que deve vir aí pela semana. A gente vai ter grandes notícias até o final do ano. O Vasco está se armando. O Vasco está voltando a ser muito forte e protagonista. Já falei isso aqui e falo de novo. No jantar ontem, né? Tinha muita gente dos outros, inclusive do rival. E muita gente desdenhando, o Vasco, será que vai pagar isso aí? Aí lá o Transferban. E eu falava para todos eles, vocês não estão preparados para ver o Vasco voltar. A sociedade não está preparada para o retorno do Vasco. Esperem, a sociedade não estará preparada. Fiquem atentos. A gente vem, bocão aberto para morder todos vocês. Feliz Natal, tenham um bom domingo, desfrutem, cara. O Vasco está voltando a ser forte, voltando a ser grande, pelo menos no pensamento. Campo a partir de janeiro, mas pelo menos na montagem está muito legal. Sejamos felizes, vamos ser felizes, tá bom? É o conselho que dou a vocês. Sofram menos, sejam mais felizes. As coisas estão andando, quem está lá dentro tem responsabilidade e sabe o que está fazendo. Grande abraço, um ótimo domingo, fiquem com Deus. Amanhã de manhã eu tô aqui bem cedinho, doido para trazer mais notícia para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma.